Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Sua Monitoria e hoje nós vamos dar início ao estudo da imunologia. Nesse primeiro vídeo, nós vamos abordar todos os conceitos iniciais do estudo da imunologia e também vamos abordar a imunidade inata, tá? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre os conceitos gerais, os tipos celulares, que são as células de defesa, e também os órgãos linfóides que são responsáveis pela resposta imune. Para começar, é importante dizer que a nossa referência foi retirada do livro de imunologia básica, do ABAS, tá? Então nós vamos usar a versão de 2019 e também a versão de 2021. Então vamos lá, os conceitos básicos, A primeira coisa que a gente precisa aprender no estudo da imunologia é o que é a imunidade. Segundo o ABAS, a imunidade se trata da capacidade do organismo de resistir e defender-se contra agentes causadores de doença. Então, historicamente, a imunidade ela é muito ligada a infecções, mas nós vamos ver, pelo que o próprio ABAS vai dizer, que existem outros tipos de imunidade, existem outros tipos de defesa que também vão ser consideradas formas de imunidade. Então, o ABAS ele traz ainda que reações a algumas substâncias não infecciosas, como moléculas presentes no ambiente e também tumores, serão também consideradas formas de imunidade. Então a gente vai aprender também o que é um sistema imune e o que é uma resposta imune. Quando eu falo de sistema imune, vai se tratar de um conjunto de células, tecidos e moléculas que vão estar se relacionando ali com as reações, que vão estar produzindo as reações. E quando eu falo de resposta imune, é a resposta coordenada dessas células que fazem parte desse sistema e de moléculas contra patógenos e contra outras substâncias. Então eu vou ter um sistema, que é um conjunto de células, tecidos e moléculas, que a gente vai ver aqui um pouquinho mais à frente, e a gente vai ver que esse conjunto vai fazer uma resposta coordenada para garantir a imunidade do organismo, tá? Então, por que é tão importante o estudo da imunologia? Primeiro, nós precisamos entender que a ausência de um sistema imune vai tornar esse indivíduo muito mais suscetível e muito menos competente no combate de infecções que vão causar ali, aumentar o risco à saúde e também a mortalidade por meio dessas infecções. Então a gente vai ver que a ausência de um sistema imune, como nas doenças autoimunes ou nas imunodeficiências, vão prejudicar e vão fazer com que esse paciente tenha a recorrência em infecções. Além disso, a imunidade ela é importante porque ela vai ser indispensável em transplantes. Também vai explicar por que é importante o uso da vacina, e como se dá o uso da vacina como um meio de imunizar a população. E também a gente vai ver que ela se torna importante, principalmente quando avaliamos a questão de resposta defeituosa contra células próprias, que é quando eu passo a ter uma reação autoimune, ou seja, a minha imunidade está lutando contra as minhas próprias células. Então a gente vê como ela se mostra importante nesse momento. Então, o que a gente vai abordar hoje? A gente vai abordar nomenclaturas e conceitos, propriedades gerais, quais são essas células de defesa que vão estar presentes no meu sistema imune e também os tecidos que vão ser importantes na construção do sistema imune. A primeira coisa que a gente vai abordar é a diferenciação entre imunidade inata e imunidade adaptativa. Quando eu falo de imunidade inata, é aquela que está sempre presente em indivíduos saudáveis, ou seja, é aquela que vai se apresentar primeiro, aquela que está sempre presente, aquela que vai ter uma resposta rápida e imediata. A gente fala ainda que a resposta imunidade ela é inespecífica. Em que sentido eu falo que ela é inespecífica? É que ela vai reagir sempre da mesma maneira a repetidas infecções, independente de se essa infecção já aconteceu antes. Por que ela não reage de forma
mais forte, já que ela já tem o conhecimento daquela reação, porque ela é uma resposta inespecífica, ela não vai ter uma memória imunológica que vai trazer uma resposta mais vigorosa, como a gente vai ver no sistema imune inato. Então, quando eu falo de no sistema imune adaptativo, né? Então, quando eu falo de imunidade adaptativa, a gente vai ver que é uma imunidade que ela vai exigir uma proliferação, né? Uma diferenciação por meio de linfócitos e vai ser estimulada pela exposição a agentes infecciosos. Ela é caracterizada, diferente da imune inata, por uma refinada especificidade, ou seja, ela vai ser muito mais específica, exatamente por ter uma memória de longa duração. Então, ela tem a capacidade de responder com muito mais força a exposições repetidas, porque ela vai guardar como é que eu vou responder àquele patógeno que eu já tive contato uma vez. Isso por meio dos anticorpos. Então, vamos lá. Quando eu falo de sistema imune inato, é aquela primeira resposta que vai agir contra aquele organismo, né, que infectou, aquele micro-organismo que entrou, que ultrapassou as minhas barreiras físicas e que agora vai precisar de uma defesa biológica. Ela vai agir sempre como se fosse a primeira vez. Então, não importa se eu já tive contato com aquele vírus antes, a resposta imunológica ela vai sempre agir de forma rápida, fazendo o seu processo de fagocitose, tentando matar aquele patógeno, sempre da mesma forma, porque ela não tem uma memória imunológica. Quando eu falo de uma resposta imune adaptativa, eu estou falando de um tipo de célula que é refinado, ou seja, que vai ter uma memória de longa duração e que vai saber responder a determinado patógeno que já teve contato anterior de uma forma muito mais vigorosa, porque ela já sabe o caminho, ela já sabe como agir. Essa é a principal diferença entre a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. Lembrando que nós vamos tratar de cada uma delas de forma muito mais completa. Outro conceito importante é o conceito de barreiras físicas e epiteliais. Essas barreiras são aquelas que vão impedir mecanicamente a entrada de patógenos através de ação como a remoção de partículas, a lubrificação de superfície e também vão dificultar a adesão microbiana. A gente fala que ela é a primeira linha de defesa no sentido que o micro-organismo, primeiro ele vai tentar romper essas barreiras epiteliais, as células, os antibióticos naturais que estão presentes no epitélio, para só então desencadear uma defesa biológica, que é a minha defesa imune inata e a minha defesa imune adaptativa. Então, é o primeiro contato do patógeno. E essas barreiras epiteliais, elas vão ter a presença exatamente desses antibióticos naturais, que a gente vai ver 2 deles mais à frente, quando estiver estudando a imunidade inata. A gente vai ver que eles vão tentar impedir que esse micro-organismo se junte ali e consiga ultrapassar essa barreira física, tá? Então, a gente tem a pele, a gente tem o muco, a gente tem várias barreiras aí que vão ajudar nesse processo de dificultar a adesão microbiana. Outro conceito importante vai ser relacionado a estruturas que a gente vai ver durante todo o estudo da imunologia. Então, a gente vai ver falar de antígeno, de anticorpo, e existe uma porção, né, que é chamada de epítopo. O que é o epítopo? Se você olhar na imagem, você vai ver que tem um anticorpo, né, e a gente tem um antígeno. Lembrando que o antígeno, que a gente já vai conceituar mais à frente, ele vai estar relacionado àquilo que o patógeno vai apresentar para o organismo, né? Que vai ser apresentado para o organismo por meio de células de defesa. E o epítopo é a porção específica de um antígeno, uma macromolécula, no qual um anticorpo ou um receptor de células T vai se ligar. Então, o epítopo é a pequena porção do antígeno, tá? E antígeno, o que é? O antígeno vai ser uma molécula que se liga ao receptor das células T. Então, é uma substância do micro-organismo invasor.
Na verdade, nós vamos entender esses conceitos mesmo quando a gente estiver estudando a questão da imunidade inata. Mas, para que você já possa começar a anotar, para que você possa se lembrar, quando falar antígeno, eu estou falando de uma molécula que vai ser apresentada para as minhas células T, para o meu linfócito T, que está relacionada ao micro-organismo invasor. Então, quando eu falo antígeno, está ligado ao micro-organismo invasor. E anticorpo, o que é? Anticorpo é uma proteína lipoproteica, também chamada de imunoglobulina. E aí a gente vai ver no nosso estudo, né, anterior, você pode ter visto algumas vezes falar de IgG, de IgM, de IgE, e relacionado exatamente a respostas, né? E a gente vai ver que é exatamente isso. O anticorpo vai ser ali uma resposta, né, ao antígeno. E a gente vai ter várias dessas respostas, né, relacionada à infecção antiga, a uma infecção nova, a uma infecção, a uma alergia. Então, a gente vai ter as imunoglobulinas sendo formadas. Elas são produzidas pelo linfócito T e elas vão se ligar ao antígeno, formando o que a gente chama de imunocomplexo. O imunocomplexo é exatamente a ligação do anticorpo e o antígeno. Eu vou chamar essa ligação, esse conjunto de imunocomplexo. Outro conceito importante que vai ser abordado, a gente vai ver lá no sistema imuninato, que a gente tem um processo inflamatório. E quando eu falo de inflamação, eu preciso lembrar de duas coisas importantes, que é a diapedese e os sinais flogísticos. A diapedese é o processo de migração dos leucócitos, né, que são os glóbulos brancos, através das paredes intactas dos vasos sanguíneos, através dos capilares e das vênulas, né, para induzir a resposta a lesões ou a infecção. Então, a gente vai ver que as nossas células de defesa, elas estão presentes lá na nossa corrente sanguínea. E quando há necessidade de combater uma determinada infecção ou lesão, a gente vai ter o desencadeamento de uma resposta inflamatória. E para que essa resposta inflamatória aconteça, a gente vai ter a migração de células de defesa saindo da corrente sanguínea para o tecido lesado ou infectado. É isso que eu vou chamar de diapedese, vai ser esse processo de migração. Então, a minha célula ela vai ficar em repouso, paradinha, logo depois ela vai marginalizar, né? Ela vai vir para as margens desse capilar, ela vai fazer um rolamento por meio de integrinas e selectinas e então ela vai migrar por meio de uma permeabilidade vascular. E já que eu tô falando dessa permeabilidade, por conta, né, dessas mudanças no capilar sanguíneo que a gente vai ter a formação de sinais flogísticos. E o que são os sinais flogísticos? É o calor, tumor, dor e rubor. O que é isso? Esse vaso, para poder permitir a passagem dessas células de defesa, ele vai precisar se vasodilatar. Quando a gente fala de vasodilatação, a gente fala de aumento da temperatura desses vasos, porque está acontecendo vasodilatação. É aí que eu vou ter o calor. Então, eu tenho o primeiro sinal flogístico. Além disso, lembra que eu falei de permeabilidade vascular? A gente vai ter também esses vasos dando abertura para a passagem dessas células de defesa. Mas junto com essas células de defesa, a gente vai ter a passagem de plasma, a gente vai ter a passagem também de algumas hemácias que vão sair e a gente vai ter o tumor, que é a tumefação, exatamente pela passagem do plasma e das proteínas plasmáticas, e a gente vai ter um aumento no volume, e a gente vai ter o rubor exatamente pela presença de sangue, então vai ficar mais vermelho, né? Isso também é outro sinal flogístico. E essa permeabilidade vascular também vai causar a dor. Então, nós temos aí processo inflamatório completo com os seus sinais flogísticos acontecendo, né? Outro conceito importante é o conceito de opsonização. O que é a opsonização? Vai ser exatamente a marca dada a um determinado micro-organismo para que ele possa morrer.
Então, se trata do processo de ligação de opsoninas, né, às superfícies microbianas para marcar esse micro-organismo para a fagocitose. Então, aí na imagem você consegue ver uma bactéria, né, extracelular, e aqui está o macrófago. A gente vai ter essa bactéria sendo marcada por opsoninas, né, fazendo com que ela fique toda marcadinha e então ela seja ingerida pelo macrófago. Então, opsonização significa para o micro-organismo que ele foi marcado para morte, marcado para ser fagocitado. Outros conceitos importantes são os dos padrões moleculares, né? A gente vai ver, eu acho que fica mais fácil de entender o que são esses padrões, o que são essas sinalizações, quando a gente pensa que para que tenha uma resposta, a gente precisa que essas células de defesa sejam sinalizadas de alguma forma. E essa sinalização não vai ser do tipo nervosa, né, que a gente já estudou no sistema nervoso, que a gente tem sinalizações nervosas, a gente também tem na produção da contração muscular um tipo de sinalização elétrica, mas aqui, quando eu falo da imunologia, o que mais a gente vai ver é uma sinalização do tipo química. Então, alguma molécula vai ser apresentada para então gerar uma resposta. E é isso que a gente vai ter como os padrões moleculares. Quando eu falo de padrão, é algo que sempre se repete. Então, quando eu falo de PAMP, eu falo de um padrão molecular associado a patógeno. Vão ser estruturas produzidas por micro-organismos, as quais são reconhecidas pelo sistema imuninato. Então, vai ser após a entrada desse micro-organismo, ele vai ter lá componentes, tanto dentro do seu núcleo, quanto dentro do seu citoplasma, mas principalmente presente nas paredes celulares, na membrana desses organismos. A gente vai ter determinadas células que vão fazer com que esse micro-organismo seja reconhecido pelo sistema imune. Então, um exemplo muito comum é o da bactéria gram-negativa. A gente sabe que a bactéria gram-negativa ela vai ter em sua parede uma molécula chamada de LPS. Quando essa bactéria gram-negativa é lá dentro do organismo, esse LPS logo ele é reconhecido, logo ele é sinalizado. Então, isso é um tipo de PAMP que vai ser sinalizado para o meu sistema imune para combater essa bactéria do tipo gram-negativa. E isso acontece com vírus, com bactérias, com fungos. A gente vai ter todos eles expressando algum tipo de reconhecimento de padrão, né, molecular, que vai ser reconhecido pelo meu sistema imune. E o DAMP, o que é? O PAMP, a gente fala que é algo exógeno, né? Que é apresentado pelo micro-organismo que vem de fora. Quando eu falo de DAMP, eu vou estar falando de moléculas endógenas que estão relacionadas a células lesadas ou em processo de morte. Então, essas células, quando elas estão ali no processo de morte, elas vão sinalizar padrões também moleculares que vão dizer lá para o macrófago que ele precisa fagocitar essa célula ou que precisa iniciar o processo de reparação tecidual. Então, a gente vai ter células danificadas sendo tendo a presença dessas moléculas que vão ser sinalizadoras de morte celular. Então, eu falo que o PAMP ele é relacionado a micro-organismos exógenos e eu falo que o DAMP ele está relacionado a moléculas endógenas. E aí agora a gente vai estudar um pouquinho as células de defesa uma a uma. É importante lembrar que o conhecimento prévio, né, de histologia, de biologia celular, de bioquímica, vão ser importantíssimos no estudo da imunologia. Então, a gente já, eu creio que você já estudou a histologia, né, das células sanguíneas e você provavelmente viu essas células de defesa lá. Mas hoje a gente vai abordar um pouquinho, relembrando esse assunto. Então, a gente vai ter um neutrófilo, que é um tipo celular de defesa, que vão ser os leucócitos mais abundantes na circulação sanguínea. É por isso que a gente fala que ele vai representar a primeira linha de defesa, ele é a primeira célula a chegar. Por quê? Porque ele está mais abundante na circulação.
Ele é caracterizado por um núcleo segmentado de 3 a 5 lóbulos, sendo por isso chamado de leucócito polimorfo nuclear. A gente vai ver que ele vai representar a primeira linha na defesa contra micro-organismos infecciosos, atuando principalmente através da fagocitose. Por isso nós vamos chamar o neutrófilo de célula fagocítica, tá? Ele também vai ter a presença de algumas enzimas, né, no seu citoplasma, como a lisozima, a colagenase e a elastase. E também ele vai formar algo importante que é único do neutrófilo, que são as chamadas NETs, armadilhas extracelulares dos neutrófilos, que vão aprisionar e destruir patógenos. E como é que são essas NETs? A gente vai ver aqui agora. O que são as NETs, né? São redes de DNA, pela imagem você consegue ver aqui, que são redes de DNA e proteínas granulares liberadas pelos neutrófilos em um tipo especial de morte celular, que é a chamada netose, para capturar e matar patógenos como bactérias e fungos. Então ele vai estender, é como se fizesse mãozinhas, né? Através de redes de DNA para poder fixar, como se fosse uma armadilha mesmo, fixar esse patógeno e causar a morte dele, a destruição dele. Essas NETs são importantíssimas no sistema imuninato e vão atuar principalmente na inflamação crônica e na trombose. Vai ajudar em processos autoimunes e também em processos tumorais, né, cancerígenos. Então aqui a gente consegue ver, né, que tem um neutrófilo normal, ele vai fazer as NETs e através dessas NETs, que são essas armadilhas de DNA, ele vai conseguir aprisionar o patógeno para que esse seja fagocitado, tá? A gente tem também outros tipos celulares que são menos comuns, mas que também vão estar associados à resposta imune. A gente vai falar um pouquinho sobre os basófilos. Os basófilos vão constituir menos de 1% dos leucócitos sanguíneos. E eles são do tipo granulócito. A gente viu que o neutrófilo ele também é granulócito, ou seja, ele tem a presença de grânulos no seu citoplasma, e o basófilo também. Só que o basófilo ele vai ter ainda mais grânulos do que os neutrófilos, principalmente porque eles vão ter um tipo de grânulo que vai conter histamina, que é vasodilatador, e heparina, que é anticoagulante, e vai desempenhar um papel importante nas reações de hipersensibilidade do tipo 1 e em processos alérgicos, exatamente pela presença desses grânulos. É por isso que quando a gente fala de reação alérgica, muitas pessoas vão tomar antihistamínicos, porque é exatamente a histamina presença nesse basófilo que vai originar o processo, né, a reação alérgica, tá? A gente vai ter também o eosinófilo, que é um granulócito também, vai ter a presença de glândulas no seu citoplasma, vai ser constituído por um núcleo bilobulado, e vai estar presente nos tecidos periféricos, principalmente nos revestimentos de mucosa gastrointestinal, respiratório e geniturinário, porque a gente vai ver que a principal função dele é exatamente a defesa contra parasitas, e por conta disso ele vai estar presente nesses locais que são os locais comuns para o aparecimento desses parasitas eumínticos, né? E ele vai participar, assim como o basófilo, também em reações de hipersensibilidade nos processos alérgicos. Aí a gente tem o monócito. A gente vai ver que o monócito e o macrófago, eles fazem parte de uma mesma linhagem de células. E a gente vai ver que o monócito, ele vai se diferenciar em macrófago, tá? Os monócitos, eles possuem núcleo em formato de rim e circulam por 8 a 12 horas no sangue. Então, eles vão estar lá circulando. Quando esse monócito sai da corrente sanguínea em direção ao tecido, a gente vai ter um macrófago. Macrófagos são células essenciais do sistema imunológico que são derivadas de monócitos, como eu já falei. Vão residir em tecidos e vão atuar como defensores limpadores
fagocitando patógenos, detritos celulares e células tumorais. E uma coisa importante é que esse macrófago também ele vai poder apresentar antígeno. A gente vai ver que as células dendríticas é a master em apresentação de antígeno, mas a gente vai ver os macrófagos também apresentando antígenos. Além disso, ele é importantíssimo na resposta inflamatória que a gente vai ver lá no sistema imuninato. E suas principais funções incluem a fagocitose de micro-organismos e células mortas. A gente vai ver que a gente tem dois tipos celulares de macrófagos, né? Vamos ter os macrófagos chamados de residentes, que são aqueles que moram no tecido, como por exemplo, vão se diferenciar e se tornar próprio daquele tecido. Um exemplo disso é no sistema nervoso, a gente vai ter a micróglia, que é um macrófago residente. E a gente vai ter os macrófagos circulantes, que são aqueles que estão em formato de monócito na corrente sanguínea e dependendo de uma lesão ou de uma infecção, eles vão ser recrutados das células sanguíneas em direção ao tecido e se tornarem ali macrófagos circulantes, tá? Outro tipo celular que é muito importante é as células dendríticas, que são células, como eu disse, apresentadoras de antígeno. E elas vão fazer a ponte entre a resposta inata e a resposta adaptativa. Elas possuem uma grande capacidade fagocítica e estão distribuídas nos tecidos linfóides, no epitélio mucoso e no parênquima de órgãos. Sua principal função é capturar, processar e apresentar os antígenos lá para os linfócitos T virgens, que são os linfócitos T do tipo naive, que a gente fala, né? Que vão estar presentes no linfonodo, no baço, né? Principalmente nos linfonodos, sendo fundamentais para ativar as respostas imunes adaptativas. Vão expressar moléculas do tipo MHC, né, que é do complexo de histocompatibilidade, a gente vai falar disso também em um outro vídeo. E vão secretar citocinas que vão recrutar outras células imunes. Então tá aí uma célula muito importante para o sistema imune e, como está dizendo aqui, ela faz a ponte entre o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo. E aí a gente vai ter o lindinho do linfócito, que é uma das células que a gente vai falar bastante delas, né? No estudo da imunologia, né? Então, eles vão ser principalmente responsáveis aí pela resposta imune adaptativa, né? São células do sistema imune adaptativo e são divididas em três tipos principais. A gente vai ter linfócitos do tipo T, que são produzidos na medula e maturados no timo. Linfócitos do tipo B, que são tanto produzidos quanto maturados na medula óssea, e as células natural killer, né, que são as matadoras profissionais, que vai ser um tipo de linfócito diferenciado, tá? Além dessa organização, a gente tem ainda outra, porque a gente vai ver esses linfócitos se diferenciarem, né? A gente tem o linfócito B, né, que ele vai se diferenciar também futuramente em um plasmócito, né? Plasmócito. A gente vai ter o linfócito do tipo T, que vai se diferenciar em três tipos, né? No TCD4, que é o auxiliar, o TCD8+, que é o citotóxico, e a gente vai ter o Treg, que é o T regulador, responsável principalmente pela autotolerância. Fique tranquilo que a gente vai estudar cada um deles quando a gente chegar lá no sistema imune adaptativo. Temos também as células natural killer. O que é importante agora? Você saber que existe um tipo celular chamado de linfócito, que a gente vai ter dividido em três classes: linfócitos do tipo D, do tipo B e os NK. A gente vai ter que os linfócitos TCD4, né, que é a diferenciação do T, vão coordenar a resposta imune, secretando citocinas. TCD8, que são os citotóxicos, vão destruir células infectadas por vírus e tumorais. E os Treg, que vão manter a autotolerância, ou seja, vai impedir que esse sistema venha lutar contra células que estão saudáveis, né, que não estão infectadas, impedindo a reação autoimune, né, em alguns indivíduos. E a gente vai ver o linfócito T, que vai se diferenciar, linfócito do tipo B, que vai se diferenciar em plasmócitos, que produzem anticorpo e forma a imunidade humoral.
enquanto as NK vão reconhecer e destruir células infectadas ou alterações malignas sem necessidade de sensibilização prévia. Então, elas são as matadoras profissionais. Elas vão matar esses micro-organismos aí sem precisar que alguém avise antes, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a medula óssea e os outros órgãos linfóides. A medula óssea, qual é a importância dessa medula óssea, né? Vai ser lá, ela é o principal órgão, né, hematopoético, e é lá que a gente vai ter a produção dessas células de defesa. Então, a gente vai ter que ela é um órgão, o principal órgão hematopoético do adulto, é o sítio de maturação dos linfócitos B, e sua integridade funcional é indispensável para a imunidade inata e adaptativa, exatamente por essa função tão importante que é a hematopoese, que é a produção de eritrócitos, que são as hemácias, os leucócitos essenciais para a defesa, e as plaquetas, garantindo a agregação plaquetária e a coagulação, né? Então, como é que se dá essa hematopoese? E a gente vai focar aqui não em células, nos eritrócitos ou nas plaquetas. A gente vai se aprofundar principalmente nas células de defesa, já que a gente está falando de um sistema imune, né? Então, a gente vai ter uma célula hematopoética multipotente ou pluripotente, né? A partir dela, a gente vai ter a formação de células progenitoras do tipo mieloide e do tipo linfóide. A progenitora mieloide é aquela que vai produzir as células de defesa do tipo basófilo, eosinófilo, neutrófilo, monócito e, consequentemente, o macrófago, né? E as progenitoras linfóides, como o nome diz, ela vai produzir os linfócitos, né? Vai produzir um linfócito primeiro ali, que depois vai se diferenciar em T e B, e vai acontecer as outras diferenciações, né? TCD4, TCD8, Treg e o linfócito B no plasmócito, tá? Aí a gente vai falar dos órgãos linfóides, que são chamados de primário. O primeiro, claro, a medula óssea, está localizado no interior de ossos longos, tá? E chatos, como externo, costela, vértebras e o osso ilíaco. No adulto, predomina a medula óssea vermelha em ossos chatos. Qual a histologia, né, desse osso? A gente vai ver que ele é constituído por um tecido hematopoético, a gente consegue ver aqui nessa lâmina, né? Em que a gente vai ter células tronco hematopoéticas e células em vários estágios de diferenciação. Sinusóides vasculares e o estroma medular. A gente vai ter a presença de macrófagos e células reticulares que vão sustentar a hematopoiese. Qual é a função principal dessa medula óssea? A hematopoiese. Essa hematopoiese é responsável pela produção dos eritrócitos, que são as hemácias, dos leucócitos, que são os glóbulos brancos, que a gente vai falar também que é as células de defesa, das plaquetas e também a maturação do linfócito B. Então, vai ser a origem de praticamente todas as células do sistema imune, vai ser lá na medula óssea. Outro órgão linfóide primário é o timo. E uma coisa interessante do timo é que ele é mais desenvolvido na infância, então a gente vai ver a regressão dele assim que a pessoa for ficando adulta, né? Então, a gente não tem um timo, aqueles que já são adultos não tem um timo tendo a sua atividade plena, né? A gente vai ter um timo reduzido e quase sem nenhuma atividade. Então, a gente tem um órgão bilobulado, localizado no mediastino anterior, mais desenvolvido na infância, que vai sofrer involução fisiológica após a puberdade. Então, após a puberdade, nós não vamos ter mais o funcionamento, né, desse timo. Qual a histologia do timo? São divididos em lóbulos, né? Com duas regiões. O córtex é rico nos timócitos, que são os linfócitos T imaturos, e a medula, que é menos celular, com células epiteliais químicas, e o corpúsculo de Rassal. A gente vai ter a presença de barreiras hematotímica, que protege o linfócito imaturo de antígeno circulante. Então, a gente vai ter a produção desses linfócitos do tipo T, né? É bom fazer uma associação que o linfócito T é maturado no timo, dá para associar aí para não esquecer. E ele vai ficar
protegido ali, porque tem que lembrar que esse linfócito ele não pode ter contato com o antígeno, porque se ele tiver contato com o antígeno, então ele vai começar a se diferenciar, né? Então, quando ele está imaturo, ele precisa ficar reservadinho. A função vai ser o local de maturação e seleção dos linfócitos T, seleção positiva e negativa, né? Aqueles que estão prontos para realizar seu papel na imunidade e aqueles que não estão. É essencial para o desenvolvimento da imunidade celular e da tolerância imunológica central. Aí a gente começa a falar dos órgãos linfóides secundários, que é o baço, o linfonodo. A gente também tem um malte, mas que não vai ser abordado aqui. A gente vai focar no baço e no linfonodo, tá? O baço é um órgão encapsulado, localizado no hipocôndrio esquerdo, altamente vascularizado e ligado à circulação sistêmica. Com a histologia desse baço, ele vai ter a presença de uma polpa branca, uma polpa vermelha e uma zona marginal. Na polpa branca, a gente vai ser rica em tecido linfóide, né, linfócitos T e B, ao redor das arteríolas centrais. E a polpa vermelha vai ser rica em sinusoides e cordões esplênicos envolvidos na filtração do sangue. Já a zona marginal é uma região de transição importante para a captura de antígenos sanguíneos. Então, a gente vai ver o baço rico em linfócitos, né, do tipo T e B, e a gente vai ver que ele é altamente vascularizado. Então, quando essa corrente sanguínea está passando lá, a gente vai ter a apresentação de antígenos para esses linfócitos presentes no baço. A função principal é filtrar o sangue, remover micro-organismos e hemácias envelhecidas, e é importante na resposta contra antígenos circulantes, especialmente de bactérias encapsuladas. Vai atuar na produção de anticorpo e ativação de linfócitos, tá? Então, a gente tem aqui, ó, só uma imagenzinha pra gente ver a polpa vermelha, a zona marginal, né? E a gente vai ver que ele é bem irrigado, né? E por conta dessa irrigação a gente vai ter a passagem, né, de antígenos que vão se apresentar para linfócitos presentes aqui. Então a gente tem linfócitos do tipo T e linfócitos do tipo B presente no baço. Outro órgão linfóide é o linfonodo, que é uma estrutura encapsulada distribuída ao longo dos vasos linfáticos, né? E a gente vai ter cervicais, axilares, inguinares, né? A gente vai ter a presença dessa rede de linfonodo, dessa cadeia, na verdade, de linfonodo presente. Então, a histologia vai ter a presença de um córtex, que é um folículo linfóide rico em linfócitos do tipo B, e a gente vai ter o paracórtex, que é rico em linfócitos do tipo T. Vamos ter a medula, que vão ter cordões medulares com plasmócitos e macrófagos, e os seios linfáticos, que vão trazer, né, vão fazer a filtração da linfa. E é no meio dessa linfa que a gente vai ter a apresentação de antígenos. Então, a função é filtrar a linfa, capturar os antígenos dos tecidos periféricos, vai ser o local de ativação, proliferação e diferenciação de linfócitos do tipo T e B. A gente vai ver aqui, né, a mesma coisa, a gente vai ver a medula, né, a gente vai ver a região cortical, né, do córtex, e a gente vai ter a presença aqui de células, zona de células do tipo T e zonas de células do tipo B, né, então a gente vai ter aqui a passagem da linfa, e aí nessa passagem esses linfócitos conseguem ter a apresentação desses antígenos presentes na linfa. E aí, para finalizar essa primeira aula, né, que a gente abordou os conceitos gerais, lembrando que a próxima vai ser sobre o sistema imune inato, eu termino com esse versículo: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 2 Coríntios 4,16, e eu desejo para você um ótimo estudo, tá? Muito obrigada. E lembre-se de curtir se você gostou, comentar alguma dúvida que ficou, aquilo que eu puder eu vou responder. E muito obrigada.